Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje para os alunos do 8º ano é de Língua Portuguesa. Nós iremos começar um assunto novo, que é orações subordinadas adverbiais. Apenas uma introdução, gente, porque esse assunto será visto em outro capítulo, ok? Então, pegue seu caderno, seu livro didático e vamos começar a aula, porque nós temos exercícios para resolver. Ao pegar o seu livro didático, você vai abri-lo na página 101, ok? Mas primeiro você vai ver umas explicações comigo que não estão no livro de vocês. Então, eu acredito que seja necessário vocês copiarem o que está nos slides. Então, vocês podem ir pausando ou escutar toda a aula. E depois eu vou enviar no grupo esses slides, vocês podem estudar por eles, porque o livro de vocês, ele não está especificando agora nessa introdução tudo. Então, é melhor vocês terem os slides para depois estudarem, ok? Então, nós vamos começar com orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são ligadas ao verbo da oração principal e exercem a função de advérbio. Nós já sabemos o que é um advérbio, vocês lembram? Nós estudamos que nós temos advérbio de tempo, de modo, de lugar, vocês lembram de negação, de afirmação. Relembrando, o advérbio é um termo que exprime uma circunstância ao verbo. Ele diz como foi que essa ação aconteceu, como foi que esse verbo aconteceu. Olha o exemplo. Voltamos da festa à tarde. De que forma vocês voltaram da festa, gente? De qual circunstância? Tarde. Então, a palavra tarde é o quê? É um advérbio aí. Olha só o período composto. Voltamos da festa quando entardecia. Então, a oração principal é voltamos da festa. E a oração subordinada adverbial é quando entardecia. Ok, gente, que nós vamos estudar daqui a pouco, que significa, essa é uma oração adverbial de tempo, que indica o quê? Olha, quando entardecia, o tempo em que você voltou da festa. Assim, as orações subordinadas adverbiais apresentam a circunstância em que ocorre a ação verbal da oração principal. Então, nós já sabemos que a oração subordinada, ela depende da outra oração para fazer sentido. E por isso ela é uma oração como composta. Você vai encontrar uma oração principal e depois uma oração subordinada a essa oração principal, ok? Então, nós temos 10 casos de orações subordinadas adverbiais. A primeira dela é a causal. Vamos ver o exemplo. As orações subordinadas adverbiais causais exprimem a causa da oração principal. Ou seja, gente, como foi que essa oração, qual a causa de ter acontecido isso? Olha o exemplo. Felipe julga que vale muito a pena, porque é rico. Então, olha só, a oração principal é Felipe julga que vale muito, porque é rico. Vale muito quem, gente? Essa frase está meio complicada, meio confusa, né? Que ele vale muito porque ele é rico. Então, alguém que se acha porque é rico. Então, o porquê é rico é a oração causal. Gente, essa causal aqui, ela é aquela meio que explicativa que a gente estudava, vocês lembram? Então, você encontrou o porquê na oração aqui subordinada, você vai estar diante de uma oração causal. As principais conjunções, então vocês vão encontrar conjunções. As principais conjunções que ligam essa oração, a oração subordinada é o porquê, o visto que e o já que. Então, você encontrou porquê, visto que e já que, você vai estar diante de uma oração o quê? Causal, a causa. Então, qual a causa dele se julgar que vale muito? Qual é a causa? Porque é rico, certo? Vamos para a segunda oração adverbial. É a condicional. As orações subordinadas adverbiais condicionais indicam a condição da qual a oração principal depende. Lembra da condição? Se você estudasse, você passaria. Vocês lembram? A condição. Então, tem que acontecer algo para que aquilo também venha acontecer. Olha o exemplo. Saia daqui apenas se eu chamar. Olha, se eu chamar. Então, saia daqui apenas é a oração principal e se eu chamar é a subordinada condicional, que indica a condição. Qual é a condição de você sair daqui? Apenas se eu chamar. Então, quais são as principais conjunções que você encontra aqui na oração condicional? O se, o caso, o contanto,
que e desde que. Então, essas são as conjunções que você vai encontrar na frase para você saber que você está diante de uma condicional. Então, vale a pena vocês irem memorizando essas palavras aqui, essas conjunções aqui. A terceira é uma conformativa. Então, vamos lá, gente. As orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem uma conformidade, um acordo com a oração principal. Então, como se você estivesse concordando. Aí, olha o exemplo que nós temos. Colhemos conforme semeamos. Olha só, você não está conformando, concordando com o outro. Então, nós temos a oração principal e a oração subordinada, que ela é conformativa. Se eu falar assim mesmo, eu estudei conforme a professora mandou. Olha só, o conforme novamente. Olha as conjunções que nós encontramos nessa oração subordinada. O conforme, o como ou segundo. Então, eu estudei como a professora mandou. Eu estudei segundo a professora mandou. Segundo a professora, todos devemos estudar. Então, você encontrou essas três conjunções aí, você está diante de uma conformativa. Ok, gente? Próxima. Nós temos as concessivas. Essa concessiva aqui, gente, ela é muito parecida com aquela adversativa, lembra? Mas, porém, com tudo muito parecida. Olha o exemplo. As orações subordinadas adverbiais concessivas exprimem o contrário do que está sendo dito na oração principal, mas sem desmenti-la. Olha só, direi toda a verdade, ainda que me prendam. Olha o ainda que, gente. Então, olha o exemplo que nós temos. Quais as conjunções que a gente encontra na concessiva? Embora, ainda que, apesar de, mesmo que. Então, quando você encontrar essas conjunções, você vai estar diante de uma adverbial concessiva, que vai mostrar o contrário. Então, você vai ter uma oração principal falando um assunto e na oração subordinada ela vai estar contrariando essa oração principal, que nem as adversativas, vocês lembram? Então, essa é a concessiva. Então, vocês também têm que memorizar o embora, ainda que, apesar de e mesmo que. Encontrou? É uma concessiva. Nós temos a consecutiva, que ela tem a ideia de consequência. Olha o exemplo. As orações subordinadas adverbiais consecutivas indicam consequência do exposto na oração principal. É como se acontecesse uma coisa em consequência do que você fez. Eu estou tão exausta que mal consigo ficar de pé. Qual é a consequência, gente, de você estar tão exausta? Você não conseguir ficar em pé. Então, essa é a consecutiva. Principais conjunções que ligam a oração principal. Então, qual é, gente, as conjunções que você vai encontrar? Que, depois de tão, tanto, tamanho. Então, essa é a concessiva, tá? Tão, tanto, tamanho. A próxima é uma comparativa. Muito fácil, porque a gente já estudou esse assunto. As comparativas indicam uma comparação com o evento principal. Estes eventos podem ser diferentes ou equivalentes. A renda desse mês foi menor do que, olha, menor do que, tá comparando, gente, do que a anterior. Então, menor que, maior que, olha o outro exemplo. Gosto de sorvete tanto quanto de você, ó, tanto quanto você, tá comparando também, não tá? Então, como é que você vai estar diante de uma adverbial comparativa? Quando você encontrar o do que, tanto quanto. Então, quando você fizer uma comparação de um termo para outro, você vai estar diante de uma comparativa. A próxima que nós temos é a final. As orações subordinadas adverbiais finais exprimem a finalidade da oração principal. Essa é bem fácil, gente. Ou seja, o resultado esperado da oração que ocorre. Então, levantei-me para que pudesse sentar. Então, essa é muito fácil. Toda vez que você falar, eu fiz isso para tal coisa, ela fez isso para passar de ano, ela estudou para estudar. Então, toda vez que você encontrar o para que, a fim de que, você vai estar diante de uma final. Certo, gente? E a próxima que nós temos é a temporal. Então, como o próprio nome já diz, vai indicar o quê? Tempo. As orações subordinadas adverbiais temporais indicam o tempo, o momento em que ocorre o evento da oração principal. O jantar aconteceu depois que conversamos. Olha, gente, depois que, não indica tempo. Antes, depois, tudo isso vai indicar
tempo. Então, quais são as conjunções que fazem parte da adverbial temporal? O depois que, antes que, quando, enquanto, logo que, e tem outros, tá, gente? E proporcional. As orações subordinadas adverbiais proporcionais estabelecem uma relação de proporção entre a oração principal. Ou seja, tanto a oração principal quanto a subordinada exibirão dois fatos proporcionais simultâneos. Então, vai mostrar o quê, gente? Uma proporção. Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Vamos ver os exemplos. Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. Então, olha essa proporção. Quanto mais isso, mais aquilo. Então, quais são as conjunções que você vai encontrar nas proporcionais? Quanto mais, à medida que. Então, essas duas, ok, gente? E é isso, são as 10 orações, são essas daí, gente. Vocês vão ter que dar uma assimilada aí nessas conjunções que fazem parte de cada uma dessas orações. Então, a gente vai olhar o livro didático de vocês, que é a página que está na página 101, e a gente vai resolver essas questões aí, certo? Vamos lá. Ao contar um fato, o autor pode, além de relatar o que aconteceu, fornecer as circunstâncias. O que seriam essas circunstâncias? Como, quando, onde e porquê. Releia o texto Vida ou Morte de um Rio, o futuro de nossas mãos, identifique. Gente, eu não vou ler esse texto. Vocês podem voltar lá, ler de novo tudinho. Vida e Morte de um Rio, acho que é aquele artigo de opinião, lembra? Aí vocês vão ler. Qual é o fato ou assunto relatado no texto? Gente, está falando sobre o quê? Sobre um rio que está secando, sobre a seca de um rio. As circunstâncias desse fato, olha só, gente, circunstância, ele quer saber onde aconteceu, quando aconteceu, ele quer que você fale algumas dessas orações que a gente estudou ainda agora. Mas a gente não vai falar de muitos, então a gente pode começar falando da circunstância de tempo. Quando foi que aconteceu isso, gente? O texto vai mostrar para vocês que foi no ano de 2012. E onde foi que aconteceu? Você pode dizer, foi lá na Bahia, no Brasil, ok, gente? Então, basicamente é essa a letra A e a letra B. Vamos para a segunda. Leia o trecho a seguir, extraído do mesmo texto. Quando havia pouca água na barragem, houve ainda a retirada da água por empresários para a irrigação de plantações. Uma atitude desrespeito a desconsideração para com os demais habitantes que gradativamente foram ficando sem água. Então, gente, olha o que ele está mostrando. Tem umas frases que estão sendo marcadas aí, olha. Quando havia pouco tempo, esse quando indica o quê? Nós acabamos de estudar, o quando indica tempo. Aí, para a irrigação de plantas, esse para, quero que vocês lembrem lá que indica o quê? Finalidade. E gradativamente, é o modo que aquilo aconteceu, ok? Então, bora. Que circunstância, tempo, lugar, finalidade e modo são indicados pelas expressões destacadas no texto? Então, quando você vai dizer que indica tempo, não é isso? Você vai ver que lugar, onde foi que aconteceu isso, gente? Tem um lugar onde, nas barragens, olha. Quando havia pouca água na barragem, então, tempo, quando, barragem é o lugar onde aconteceu. A finalidade, qual é a finalidade? Para a irrigação de plantações. Então, a finalidade de tudo isso é para irrigar as plantações. E o modo que isso aconteceu, gente? Gradativamente, ok? Então, vamos lá. As orações, isso foi a letra A, né? A letra B. Que nome se dá ao termo sintático que utilizamos para exprimir as circunstâncias? Então, tudo isso que nós acabamos de ver aí, gente, são adjuntos adverbiais. Ok, gente? Então, continuando, a segunda questão, a letra B, são adjuntos adverbiais, que indicam o quê, gente? São advérbios, né? Então, vamos ler o que está escrito aí, nesse quadrinho. A oração utilizada para exprimir uma circunstância é chamada de oração subordinada adverbial. Então, a gente acabou de ver que normalmente nós temos uma oração principal e depois nós vamos ter uma oração o quê? Subordinada adverbial. Vamos para a terceira questão. Aqui, gente.
Terceira questão. Observe esse período composto retirado do mesmo texto. Quando havia pouca água na barragem, houve ainda a retirada de água por empresários para irrigação de plantações. Letra A. Copia no caderno e separe as orações que formam esse período. Então, você vai ver que quando havia pouca água na barragem, traço, gente, aí é uma oração, tá? É a oração subordinada, na verdade, esse quando que indica tempo. E nós temos a oração principal, que é: houve ainda retirada de água por empresários para irrigação de plantações. Então, você vai separar aí depois de barragem. Então, até onde tem a vírgula é uma oração, que é a subordinada, e depois vem a oração principal. Tá colocada de forma trocada aí, tá, gente? Então, não precisa você dizer qual é a subordinada e qual é a principal, apenas separe, é isso que ele está pedindo. B. Identifique a oração subordinada adverbial nesse período. Que palavra relacionada a essa oração adverbial a outra? Você sabe dizer que classe gramatical essa palavra pertence? Então, olha, gente, qual é a palavra que indica aí qual é a oração adverbial, gente? É o quando. E ela indica o que pra gente? Tempo. Vocês lembram? A gente acabou de estudar que as temporais vão indicar o quê? Tempo. Então, esse quando vai indicar tempo. E, na verdade, ele está perguntando que classe de palavras ela pertence. É uma conjunção. A gente acabou de ver quais são as conjunções que pertencem a cada uma dessas orações. Vocês lembram? Então, é o quando, indica tempo e é uma conjunção. Certo? Letra C. Essa oração adverbial depende da outra oração para ter sentido ou poderia ser utilizada sozinha? O que você acha? Não, gente. Ela precisa, por isso que a oração é chamada de subordinada, porque ela precisa da outra para fazer sentido. Ela não existe sozinha. Ela precisa da outra para existir. Então, essa seria a resposta da terceira, da letra C. Lembre-se, quando há uma oração principal e orações subordinadas formam um período, dizemos que se trata de um período composto por subordinação. Orações adverbiais indicam circunstância, as adjetivas indicam qualidade ou característica. As substantivas exercem uma função sintática equivalente às desempenhadas pelos substantivos. São sempre subordinadas, estão ligadas à oração principal e dependem dela. Foi o que eu acabei de falar para vocês. As subordinadas dependem. Ele fez um resuminho mostrando que as adverbiais vão indicar circunstância, que as adjetivas vão indicar qualidade e que as substantivas vão ter sentido de substantivo, que foi o que a gente já estudou tudinho. Ok, gente? Vamos para a última questão, que é a quarta. Os períodos a seguir são compostos por subordinação. Copie no caderno e separe as orações que formam cada período. Depois indique a oração principal e localize, se houver, as orações principais e as subordinadas adverbiais. Então, ele quer que você separe a oração e diga qual é a principal e qual é a subordinada. Você não precisa classificar dizendo, é temporal, é concessivo, é proporcional, é final. Não precisa. Ele quer apenas que você separe. Depois você pode dizer o que ela pode estar indicando, né? Não precisa. Para abastecer a população, a empresa baiana de águas e saneamento contratou carro-pipa. Então, para abastecer a população, tá aí, gente, cortou. Essa é a oração subordinada. O para indica finalidade. Lembra que a gente estudou isso? Então, essa é a oração subordinada e a oração principal é: a empresa baiana de águas e saneamento contratou carros-pipa. Ok? Então, a primeira parte é subordinada, depois que é a principal. Ele quer que você separe. Mesmo tendo um rio no município, querem trazer a água de uma outra cidade. Gente, mesmo que. Vocês lembram da concessiva que eu disse para vocês que tem a função de adversativa? Então, olha, mesmo tendo rio, essa é a oração subordinada. E querem trazer água de uma cidade vizinha, a oração principal. Certo? Última. O futuro do planeta estaria garantido se cada pessoa fizesse sua parte. Então, o futuro do planeta estaria garantido é uma parte, é a oração principal. Se cada pessoa fizesse sua parte, é a oração subordinada. E esse sim indica uma condição. Lembra das condicionais que a gente acabou de ver? Pois é, gente. Isso aí é só para você separar a principal da subordinada. Ok, gente? Então, façam esses exercícios, coloquem no caderno as respostas e a gente vai corrigir tudo isso um dia. Então, se cuidem,
Lavem as mãos, fiquem em casa e estudem. Tchau!